Hoje a ideia é que a gente fale sobre a Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna é uma carta curiosíssima porque ela é uma carta que tem uma característica como todas as outras, né? Mas ela tem uma característica diferente da anterior. Ela tem uma característica da presença de 4 símbolos ali, né? Então ela tem um símbolo em ascensão, tem um símbolo em queda e depois tem uma esfinge e a roda, beleza? Tá bom? Então é isso que ela tem. Ela tem um cachorro caindo, ela tem um cachorro subindo, perdão, ela tem um macaco caindo, ela tem uma esfinge do lado de fora da roda e tem a roda, propriamente dita, ok? A gente pode abordar essa carta como as demais por vários ângulos possíveis. O que eu gostaria? Eu gostaria que a gente, seguindo em frente, seguindo adiante, sem o compromisso de caminhar, né, para frente, ou seja, seguir adiante pode ser voltar para trás, ou voltar em espiral, ou aprofundar ou subir. É um pouco o que a gente vai fazer hoje. Talvez essa carta ela precise ser quebrada em pelo menos 2 ou 3 encontros. Vamos ver como é que a gente progride aqui, tá? Então, a ideia dessa carta é me dar a oportunidade de fazer uma recapitulação das coisas que a gente já falou até aqui, beleza? E essa carta da Roda da Fortuna é uma carta que, ela, como eu disse, vai dar a oportunidade da gente recapitular alguns conceitos importantes. O conceito que eu queria recapitular nessa Roda da Fortuna e abrir mais do que recapitular é um conceito que ele é fundamental para entender o que a gente está fazendo aqui, que é o conceito do eu, ok? Vamos lá. A gente tem 2 figuras importantes aqui na carta, que é um cachorro subindo e um macaco caindo, tá? O cachorro, ele de algum modo, pra gente aqui nessa carta, só como princípio de provocação, tá? O cachorro, ele simboliza de algum modo aqui pra gente aquele bicho que deseja ser homem, né? Ontem eu falava numa outra aula que eu dei, uma aula fechada para um grupo de amigos, me chamaram lá para falar de antropologia e eu, graças a Deus, pude ir lá. Então a gente falava um pouco do cachorro e de uma característica específica que o cachorro tem, diferente de todos os outros animais, né, da fauna. Se a gente comparar com bichos menos complexos, por exemplo, formigas, escorpiões, baratas, percevejos, etc., o cachorro ele tem uma característica que é um certo tipo de humanização. O cachorro, ele como se ele tivesse uma capacidade de receber uma quantidade de carinho e de afeto, inclusive de uma coisa que o distingue dos demais. Eu tenho um amigo que ele mora num sítio no interior de Minas. Ele tem uma quantidade enorme de animais de tipo estranho no sítio dele, tá? Que é na casa dele, né? Então é um sítio pequeno, então mora na casa dele. Ele tem, por exemplo, uma jararaca ou uma cobra desse tipo que fica bem grande num quarto. Então uma casa grande, que é um quarto lá que não está sendo utilizado, apesar dele ter muitos filhos, ele botou uma jararaca lá dentro, a jararaca cresce, a jararaca tá com 3, 4... Acho que é a jararaca que chega a 3, 4 metros. É uma dessas cobras que chega a 3, 4 metros. Ele tem uma dentro do quarto dele. E depois ele tem um peru, né? Que ele acha divertidíssimo, porque se ele toca uma certa música, o peru lá dança. E depois ele tem cabra, tem todo tipo de bicho. E eu perguntei uma vez pra ele qual o nome do peru. E ele não tinha um nome, né? Ele não deu um nome pro bicho. Ele gosta do bicho dele. Ele gosta da jararaca, ele gosta do peru, gosta da cabra, gosta né, dos bichos que ele tem. Mas esses bichos eles não têm uma capacidade, ou a gente não é acostumado, pelo menos, a dar nome para bichos que não são cachorro. O gato recebe um nome também, né? Gato também a gente dá nome para gato. Peixe é mais difícil. Quem tem peixe sabe que você deu nome para os peixes que você tinha. É difícil um peixe de aquário receber um nome. Claro, a gente até dá quando a gente é criança, né? Mas não é o normal. O normal é a gente dar um nome para um cachorro porque ele obedece, ele nos atende, né? A gente dá o nome pro bichinho, ele atende, né? Ele vem. O gato não é assim. A gente dá nome pro gato. Eu tinha um gato chamado Frajola. Morreu barbaramente, foi atropelado. Meu pai atropelou o gato que eu tinha. O gato também resolveu dormir em cima do pneu. Mas o Frajola ele tinha uma característica que é compartilhada pela maioria dos gatos. A gente chama, ele não vem. Né? Frajola, Frajola. Você tem que fazer o pss, 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 e às vezes ele vem. Né? Às vezes o gato vem. Então, nesse sentido, mesmo o gato que faz parte da macrofauna carismática dos bichos, ou seja, é um desses bichos que a gente olha e fala, que fofo, né? Essa macrofauna carismática, ele não nos atende pelo nome dado. Né? Então a gente tenta pessoalizar o gato, mas ele tem uma dificuldade em ser pessoalizado. Eu adoro gato, atenção, eu gosto até mais de gato do que de cachorro, hein? Me julguem. Mas é a natureza do bicho, né? Quer dizer, você tenta dar um nome pro gato, você chama, o gato não vem. O cachorro vem. O cachorro ele tá como que pedindo para ser humanizado, né? Outro dia eu tava, isso hoje em dia é muito comum, eu tava na rua e vi com muito, né, sei lá,
Olhei e gosto, eu não me incomodo, não. Eu vi 2 cachorrinhos super pequenininhos com casaco e meia. Os 2 estavam com casaco e meia. Eu sei que tem um pessoal hoje dessa geração um pouco mais reativo que acha isso um absurdo. Tratar cachorro igual filho, né? Não falam isso. Eu não acho nada. Eu, inclusive, olho e falo, legal. Né? Porque eu entendo, dá pra entender. Né? É um bicho que recebe, é capaz de receber carinho. É muito comum as pessoas perderem seus cães e ficarem em luto. Né? Aqui nessa carta, o que temos? A gente tem um bicho que ascende. Um bicho que sobe, um bicho que busca patamares superiores, ok? E do outro lado da roda da fortuna, a gente tem uma imagem que é uma imagem muito perturbadora. É muito perturbadora. É um macaco vestido de saia. Ao passo que quando a gente vê um cachorrinho vestido, por mais que a gente implique, a gente vai implicar com o dono. Faça esse imaginativo. Quando a gente vê um cachorro vestido, como eu, quando vejo um cachorro com roupa e meia, a mim não me causa nenhuma estranheza. E as pessoas que eu sei que causam estranheza, porque algumas pessoas têm estranheza quando vem essa cena, a estranheza em geral se reporta ao dono do cachorro, não é verdade? Para pra pensar, faz exercício de imaginação. Em geral é assim, né? Você vai julgar, no máximo que você consegue fazer, é julgar o dono do cachorro. No entanto, tente imaginar um macaco vestido com roupa, um vestido de seda. Faz exercício rapidamente na sua cabeça. O mais provável é que você ache o macaco ridículo. Faça o exercício. Rápido. Né? Faz só o exercício. Você pode não achar nada, mas se você achar alguma coisa, em geral você vai achar um macaco ridículo. É como se um macaco vestido de uma roupa, um vestido de seda, por exemplo, a nossa aspereza, o nosso julgamento ou estranheza não vai se dirigir ao dono do circo ou ao dono do zoológico. Né? Ou pior, é como se o dono do circo ou o dono do zoológico estivesse querendo debochar do macaco. Faz exercício mental. Né? É uma experiência compartilhada pela maioria das pessoas. Né? É como se fosse uma piada, um deboche. É uma piada, um deboche. Esse macaco aqui, em concreto, da lâmina, ele tem cara de gente. Ele tem cara de gente, né? E isso revela... A lâmina quer revelar pra gente uma coisa que é uma dúvida. E que aqui já começa, de algum modo, a conversa sobre o eu, no final das contas. É uma dúvida sobre modelos mentais específicos que a gente tem dentro da gente, que na maioria das vezes jamais foram questionados e que a gente vive com eles como se fosse um dado da realidade. Já falo sobre o macaco, mas voltando. Outro dia um rapaz me escreveu, isso é muito comum, talvez você tenha essa sensação, ou já teve essa sensação, de que você já tem 20 ou 30 anos e ainda não ficou rico, tem família, ainda não. Que pensamento é esse? Já parou pra pensar nisso? É uma pergunta, é uma provocação, no final das contas. Por que ocorre esse pensamento? Vamos lá. Isso não é uma sensação original. Quer dizer, a ideia de que você precisa dar um resultado, atenção, num dado momento do tempo, depois de ter operado ou depois de ter funcionado por um certo tempo, com uma certa intensidade, então você precisa dar um resultado, é um modelo mental que a gente absorveu de um mundo cheio de máquinas. A ideia do mundo como relógio, ou do mundo como máquina, ou de uma mecânica transportada para os seres humanos, parece para a gente o dia a dia. Quer dizer, esse é aquele tipo de crença nunca questionada. O que é uma crença nunca questionada? Eu falei, é um modelo específico de imagens que jaz no fundo da sua memória e que organiza toda a sua experiência sem que você tenha se questionado sobre isso. Por que diabos, é uma pergunta, por que diabos você acha que depois de um certo tempo, trabalhando de um certo modo, você precisa resultar de um certo modo? Isso é próprio das máquinas, né? Quer dizer, se você tem uma geladeira e você liga na tomada, ela precisa gelar os alimentos, né? Você agora vai trabalhar na feira e comprou uma máquina de moer cana. Você ligou, essa máquina precisa dar um resultado, precisa trabalhar de um certo modo e dar um resultado específico. Olha, há outras realidades que não são assim. A cachoeira. Uma cachoeira, a gente não pretende um resultado com a cachoeira, né? Qual é o resultado da cachoeira? Olha, ficar ali água caindo, e é isso. Né? Digo, atenção, faz a experiência interna, né? Ou seja, experiência no sentido de olha para as duas realidades e testemunhe em relação a essas duas realidades a partir da tua experiência, ou seja, em primeira pessoa. Você tem cachoeira e tem máquina de moer cana para fazer caldo de cana na feira.
Uma máquina realmente, a gente espera da máquina que ela dê um resultado específico depois de trabalhar de um certo modo, né? Uma cachoeira, ela funciona enquanto ela é cachoeira. Não tem a noção do resultado, do entra uma coisa e sai outra. Ocorre que o ser humano ele podia se ver como uma cachoeira. Olha, basta viver. É só estar. Não, podia ser assim, né? A gente podia ter um modelo mental ou seja, o modelo mental que explicaria a atividade do ser humano poderia ser um modelo mental das coisas naturais. Presente no mundo desde antes mesmo, sei lá, da história humana. A gente podia olhar para o Sol e falar, a gente é tipo o Sol. Você não tem nenhuma expectativa de nada, a não ser que que ele faça a mesma coisa todos os dias, hein? E atenção, quando o Sol não aquece ou não brilha, não é por ele, é porque entrou uma nuvem no meio do caminho. Não tem nada a ver com o Sol. Né? O símbolo ou o conjunto de imagens internas que permanece na cabeça de talvez 100% das pessoas do mundo ocidental urbano, hoje, sobretudo urbano, é a imagem do homem como máquina. Para pensar, ou seja, é uma das imagens, hein? Uma das imagens é essa. Tem uma outra imagem, percebeu o que eu falei ou não? É uma pergunta, né, que eu tô só colocando para vocês. Por que, caralho, você achou que com 28 anos você ia estar milionário? Porque fez faculdade e trabalhou de um certo modo. Porque você, na sua cabeça, sabendo ou não, existe um modelo mental mecanicista, industrial, mercantil, que invadiu, né? Só falar do marxismo cultural, etc. Eu não quero falar disso, não tenho interesse em falar disso. Mas nesse sentido, realmente, a noção de produto resultante de uma atividade, ela permeou as atividades humanas mesmo. E mais que as atividades humanas, a própria concepção do que é um ser humano e do que seria um ser humano adequado. O que parece perturbador em alguma medida, porque existe um outro símbolo, por exemplo, o símbolo do Sol que nasce e brilha, e lá está. Né? Existe um outro modelo, que é um outro modelo tão presente, eventualmente até mais presente do que o modelo mecanicista, que é o modelo da evolução. O que é muito curioso, porque se a gente for pensar, usar a própria mecânica para avaliar isso, ou não a mecânica necessariamente, mas a lei da termodinâmica newtoniana, vocês lembram disso ou não? E se a gente olha para a realidade e fala, olha, tudo sem uma força externa proporcional tende à decomposição ao repouso. É ou não é verdade? Quer dizer, na natureza, as coisas, curiosamente, não evoluem, elas involuem. Perceba isso em um segundo. Tudo na natureza tende ao repouso, ou à desagregação, ou à decomposição. Né? O ferro enferruja, o rio seca, não é ou não? A bola para de rodar sem uma causa externa proporcional ou superior. Nesse sentido, por que achar que o ser humano veio do macaco e não o macaco veio do ser humano? É uma pergunta. Por que a teoria da evolução ela parece mais razoável do que uma oposta teoria da involução? Seria muito mais razoável até se a gente fosse parar para pensar. Compara com toda a experiência que a gente tem no mundo. Por que a gente não se faz essa pergunta? Será que não foi o macaco que veio? Se a gente se a gente está pensando no par, né? Uma coisa evolui para outra, ou há uma progressão contínua de mutações ou de mudanças, por que não é o macaco que veio do ser humano? Dada a lei natural que parece mais permanente do que a lei natural que parece mais permanente é a lei da involução, né? Ou da desagregação, da decomposição. É só você observar. Por que nesse caso em concreto específico, aceita-se com uma facilidade que sempre me pareceu absolutamente assombrosa a ideia de que o ser humano veio do macaco? E é assim que se julga. Essa é uma régua que se julga todo mundo e a vida. Né? Mesmo para os não evolucionistas, mesmo aquele pessoal que é crente e é criacionista, não lhes ocorre essa pergunta. Fala, por que não foi ao contrário? Quer dizer, teve Adão e Eva e depois vieram os outros seres animais do reino animal. Foi tudo se decompondo. Né? Ficou tudo menos complexo. Ou seja, por que o besouro não veio do ser humano? É uma pergunta.
É isso que essa lâmina, com alguma provocação, ela mostra pra gente. Ou seja, é o macaco descendendo. É um macaco com cara de gente evoluindo. Como se fosse gente e deixou de ser, passando a ser macaco. É uma provocação aqui, né? Essa lâmina traz essa provocação pra gente. Que, mais uma vez, do ponto de vista da ciência contemporânea, parece uma provocação. Parece que eu estou fazendo uma provocação de um adolescente querendo discutir com e não é o inverso, no final das contas. É só um outro jeito de ver, um jeito de ver a vida de modo hermético ou esotérico. Tá? É do ponto de vista das ciências que se chamam ciências ocultas. É uma pergunta absolutamente pertinente, na minha visão. Só como pergunta. Não tem uma pretensão de resposta. É só isso mesmo que a gente espera aqui. Tá? Jogar a pergunta para a conversa. Mais do que para a conversa, eu não tenho interesse nenhum em conversar sobre isso. Atenção, inclusive se quiserem discutir em algum lugar sobre esse assunto, eu não vou discutir. Não estou defendendo um ponto. O meu interesse não é defender um ponto. Se tem o involucionismo, o evolucionismo ou o criacionismo. Isso não me interessa no mais mínimo. As três realidades me parecem absolutamente interessantes. Enquanto modelos provisórios de percepção. Só isso. O que eu estou colocando para vocês é, talvez, a possibilidade de pensar por um prisma não usual. E mais do que isso, a provocação mesmo. Olha, por que se pensa no eu ou no ser humano, se você quiser, desse modo? Do modo, não desse, né, mas do modo evolucionista. Né? Na história das ideias, ela vai aparecendo pelo gênio, ou pela hipótese, ou pela teoria, ou pela especulação, ou pela literatura de outros seres humanos. Isso parece virar um campo comum de debate, de discussão ou de vida, onde jamais se questiona acerca da validade ou do que é que seja, né? O que eu quero dizer é o seguinte: se a gente está falando de psicologia, o que a gente está falando de psicologia aqui, ao longo desses encontros que já duram 5 anos, e é isso, lembra disso ou não? E não é um modo de dizer, né, que parece que eu estou dizendo que é psicologia só para eu poder falar de tarô porque eu sou um bruxo. Não é isso não, eu tô falando de psicologia mesmo, tá? O tarô, ele só abre essa possibilidade de discutir essas coisas, e o tarô é absolutamente insuficiente para falar sobre o eu, ou sobre o ser humano. É muito insuficiente, mas ele provoca uma plataforma que, numa mão correta, ele pode ser muito adequado mesmo. Né? Ele pode ser muito interessante isso. Tá? E é um pouco o que a gente está tentando fazer aqui. A ideia não é usar a psicologia como sendo só um disfarce para falar de bruxaria. É o contrário mesmo. Agora é o seguinte, e aqui que a gente está, e se vocês quiserem perguntar daqui a pouco, fica à vontade. Quando a gente está falando de ser humano, a gente vai precisar fazer um mergulho se a gente quiser entender do que se trata mesmo o ser humano e o eu. Tá? Porque não é, atenção, não é um ente de fácil apreensão. Não é um ente de fácil apreensão. Tá? Então, quando a gente fala das coisas materiais e a gente vai estudar essas coisas materiais, a física, por exemplo, ela consegue estudar algo que é de fácil apreensão, que é o movimento físico dos corpos, ou a mudança física dos corpos. Os corpos, eles têm uma estrutura que não muda muito no tempo, ou parece obedecer certas leis que estão sempre lá. Não é? Parece estar sempre lá. Por exemplo, você vai estudar a Segunda Guerra Mundial, e a gente vai estudar o desembarque da Normandia, né? Para pensar que esse evento ele pode ser estudado desde o ponto de vista físico. A gente pode botar um físico para estudar esse evento. A velocidade que os navios se moviam e a força de empuxo que os sustentava na superfície. E nada disso interessa para o estudo da segunda. Entende ou não? Quer dizer, beleza, é uma ferramenta que pode estudar alguma coisa sobre aquele evento e que vai nos dar respostas muito concretas e muito precisas, mas absolutamente desnecessárias para que a gente possa entender o evento enquanto tal. Quando a gente vai estudar a Segunda Guerra Mundial, a gente não quer saber sobre o movimento dos corpos, concorda ou não? Desde o ponto de vista da física. Isso não é o que nos interessa, né? Olha, a gente pode estudar a Segunda Guerra Mundial pelo ponto de vista econômico também, que é o que se tem feito. Então, beleza, entendemos. Crash da Bolsa em 29, ascensão possível de um discurso que vinha sendo cultivado por um grupo específico nacionalista alemão, encarnado por um sujeito em concreto,
Né? Então, beleza. E ali havia uma república de Weimar que o judeu... Pronto, a gente pode estudar isso pelo ângulo econômico, assim, na Guerra Mundial. Já começa a ficar mais interessante, concorda ou não? Né? Já é um pouco mais... Beleza, eu consigo encontrar explicações que me parecem mais razoáveis ou mais satisfatórias para o fenômeno. A gente pode ir subindo a complexidade. Não, peraí. Vamos estudar isso aqui a partir das motivações humanas individuais. Por que diabos eles fizeram isso? Ou quem tinha poder de mando fez o que fez? Só no lance de olho. 3 ângulos simples, inclusive, para a gente estudar um fenômeno chamado Segunda Guerra Mundial, amplamente documentado. Da história recente. O ângulo físico, preciso, mas muito insuficiente, né? O ângulo econômico já nos agrada mais, né? Se a gente escuta uma explicação econômica para a guerra, já fala, opa, tem coisa aí. Mas já haverá linhas de debate. Olha, peraí, tem um lado A e o lado B na discussão, pelo menos, né? Pelo menos não, peraí, mas não é isso. É que também, né? E se a gente vai, então, estudar a Segunda Guerra Mundial pelo ângulo das motivações humanas concretas de quem tinha poder, porra. Por quê? Porque o objeto motivação humana é um objeto de difícil apreensão, ele não tem peso nem medida, né? A pergunta é, que leis regem a motivação humana? Mas é a primeira pergunta. Se eu vou estudar sobre a motivação humana, eu tenho que saber do que eu estou estudando, né? Então, quais são as leis que regem a motivação humana? Depois, eu botei mais uma palavrinha aí de quem tinha poder. Vamos estudar a tipologia do poder articulada com a tipologia das motivações humanas. Porra, entramos numa grande seara interessantíssima, imprecisa, mas talvez seja... Pô, isso aqui explica, de fato, a Segunda Guerra Mundial. Né? Até porque as motivações humanas elas estão por cima das leis econômicas, dado que a economia é feita por gente motivada ou desmotivada. E a motivação e desmotivação aparece em vários campos da sociedade. Um deles é o econômico, não é o único. Um deles é o econômico. Percebe ou não? Então, claro, perceba que o estudo da psicologia é um estudo maximamente complexo. Muito complexo. Por que complexo? Porque o que se pretende estudar na psicologia é um fenômeno cuja forma ela é imprecisa, né? Cujo assunto ele não tem peso e medida, e pior, é estudado hoje por pessoas que têm uma mentalidade, como a gente viu no início, evolucionista ou cientificista. Ou seja, a forma mental de apreensão dos fenômenos, tanto naturais quanto os fenômenos intrínsecos ou psíquicos, passam por um filtro mecânico. Ou seja, há uma redução da possibilidade de contemplação do que ocorre dentro de um ser humano. Esse é o primeiro ponto. Um psicólogo, atenção, ou um sujeito que gosta de psicologia, não precisa ser psicólogo clínico, não é isso, mas um sujeito que gosta de psicologia, que estuda psicologia, acho que a maioria das pessoas que assiste isso aqui gosta de algum modo do que passa-se no mundo, na cabeça das pessoas, né? A gente vai precisar fazer uma limpeza interna no final das contas. A gente vai precisar fazer vamos precisar botar, né, como se a gente estivesse dissecando e abrindo os órgãos e tentando visualizar as coisas que acontecem por dentro.